adicionar no grupo sem cota. Não, E não, tu não já. é má. Calma, 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 calma. Vou te pôr no grupo sem cota, ok? Para você fazer uma análise e depois um dia talvez mudes o teu posicionamento. Meu número é mais 351 936 90 22 91. Disso que eu sou o Jorge que estava contigo na live. Eu vou te adicionar aí no Telegram. Vou te adicionar e vais ter mais ou menos uma ideia do que se faz lá. E aí você vai conseguir perceber se é social ou não. E por outra, quanto à questão de apresentação de cota, isso é trabalho. E como isso não é um trabalho pago, é social, eu não me dou o trabalho de fazer isso, partindo até do pressuposto de que isto é uma iniciativa privada. Isso não é o governo que gasta fundos públicos, que usa fundos públicos para depois vir justificar. Então, o mínimo que eu posso fazer é te colocar no grupo para você assistir o que se faz lá. Então, quando o angolano me diz que a quantidade da informação que se passa, eu receber pessoas que saem de Angola e vêm aqui nos Estados Unidos, talvez, eu não sei, mas se você vivesse aqui nos Estados Unidos, você ia saber o quão precioso são 2 horas do teu tempo. Se eu paro a minha vida num dia de trabalho, a última pessoa que eu fui buscar, acho que foi antes de ontem, e eu era dia de trabalho. Fui lhe buscar, não me pagou. Sabe por que eu fui lhe buscar? Porque ele faz parte da comunidade. É social? É social. Porque eu não ia ir buscar alguém. O que vocês veem nos vídeos são nem a metade. É só uma outra pessoa que eu ponho no vídeo só para, pronto, só para, Maurício, pronto. eu acho que ficou Estás claro. a entender? Sim, não Então, adianta, isso é um não não adianta assunto. nós entrarmos em detalhes. Quando, Temos perguntas, sim, é assim, temos perguntas, agradecemos aí a tua disponibilidade. Jorge, só um bocadinho mesmo, Jorge. Agradecemos aí a disponibilidade que estás a tocar em pontos que são pessoais. Uma vez que estás a ser exposto com um projeto maior, podem surgir essas questões e se sentires à vontade em responder, responde. Se não, como estás a disponibilizar o teu número, as pessoas podem em outro fórum conversar contigo. Eu acho que isso também já demonstra uma humildade, as pessoas poderem partilhar opiniões. Jorge, vamos mesmo avançar, ok? Faz, Sim, que horas termina essa live? Já são 18 horas aqui. pronto. Vamos dar, olha, mais coisa, Maurício, dá só mais 30 minutos já para Sim, terminar, sim. já? yeah, Mas te então, agradeço só mesmo, obrigado aí, os 30 Não, minutos. tranquilo, tranquilo, na tranquilo. verdade é assim, Maurício, Uhum. assim, o objetivo e a tua iniciativa é boa, mas o Maurício falou muito bem nas ações das pessoas que precipitam uma análise ou conclusão de outros quando vem o nosso comportamento, nosso posicionamento. E eu vi o Maurício na altura que convocou-se a manifestação, ou fez, se estava a se convocar, ou havia-se feito a manifestação nos Estados Unidos, fez um vídeo, até filmando o pessoal num cruzamento, a dizer: manifestação aqui não é aquilo que vocês estão a pensar, aqui até dá um café, é coisa de leve. Parecia que estava a insinuar que aquele esforço que alguns fizeram para estarem naquela manifestação fosse algo muito irrelevante, né? Algo pouco relevante, porque não mereceu nenhum esforço. Eu penso que isso não cai bem, pode ser minha impressão, pode ser minha interpretação errada, mas eu penso que a mensagem era essa, porque foi assim que foi passado o vídeo do Maurício, que o Maurício fez o vídeo. Então, eu gostaria que o Maurício fizesse uma introspecção muitas vezes nas tuas intervenções, porque fazem com que pessoas já que se repelem, ao invés de sentirem-se abraçadas, repelem-se por conta do nosso posicionamento. E o Maurício fala muito bem sobre as nossas ações terem que passar uma mensagem. Então, eu gostaria que o Maurício tivesse atenção a esses detalhes, porque às vezes acabam criando essas situações e não é muito bom. Mas eu sou de sugestão, já não vou fazer até pergunta, mas eu sou de sugestão que, independentemente das divergências que existem, eu gostaria muito e sugeria ao Maurício que não é uma questão de ser alguém que seja o dono ou deixa de ser dono do ativismo ou não, mas é bom que quando já temos outros que de certa forma destacam-se um pouco, mais ou menos, mas procurarem fazer esforços, né, para se juntarmos a todos. Claro, é boa a tua iniciativa, não é má, mas fazer um esforço e como estás a fazer de certa forma para a iniciativa também, é bom, mas se puder fazer, se afiliar ou se juntar com todos que lá já estão, também seria bem melhor, porque há pessoas que estão na América que mobilizam, que hoje se falar vamos parar o país para. Então são referências de certa forma que para nós, eu penso, né? Posso estar errado na minha visão, mas eu penso que era bom que continuasse a fazer os seus esforços
para conseguir manter o contacto com esses todos e traçarem linhas estratégicas, principalmente se eles que estão no mesmo território. E assim, por sua vez, se calhar depois de estarem bem unidos, poderão oferecer mais credibilidade e confiança, porque eu, Jorge, não me vou sentir confortável a me integrar num grupo onde tem até muitas divergências entre as mesmas pessoas que habitam no mesmo território. Isso não oferece confiança. E aquilo que eu dizia, né, sobre finanças, e às vezes passou uma má impressão, não é isso que eu queria, é aquilo que eu disse. Sobre a sua pessoa não tenho nada contra, porque nada sei, mas é preciso que as nossas ações passem uma mensagem, aquilo que o Maurício defende, e eu concordo. E então isso cabe muito a nós todos, né, fazer uma introspecção daquilo que nós passamos em detrimento da nossa pessoa, no que é a nossa posição. A nossa posição... Obrigado, Jorge. Obrigado mesmo, Jorge. Darilov, só para concluir, desculpa lá, sobre a questão do Bento Kangamba e as eleições em Angola, até o Tribunal Constitucional impugnou, então não é uma questão de que qualquer pessoa achou que as eleições, na verdade, foi falácias em dizer que foram evidenciadas fraudes, e por outra, Bento Kangamba tem processo que até apresentaram nas notícias, e é o maior devedor do Banco Público Angolano, que é o BPC, noticiado com documentos. Então era importante, muitas vezes, quando aparecermos para essas situações, termos também esse domínio. Se não tivermos, é normal dizer que eu não sei sobre isso, ao invés de mostrar que, às vezes, as pessoas não têm informações credíveis por conta de eu não saber. Obrigado, Maurício, pelo seu... Obrigado, À volta Jorge. do comentário do Jorge, eu gostaria de dizer o seguinte. Quando começou com a questão da manifestação, eu mostrei aquele vídeo da manifestação porque, pronto, depois da minha não ida a esse protesto, as pessoas começaram a dizer que eu tinha medo. Então, esse vídeo era mais no sentido de elucidar as pessoas de que se eu não tive medo de ir no protesto em Luanda, não teria que ter medo aqui em Nova York que servem café. Foi nesse sentido. Então, quem consegue concluir que eu tenho medo de ir num protesto? Quando eu fui nos protestos em Luanda, eu tenho um vídeo registrado de polícia a fazer disparo, a queimar roupa. Os vídeos, alguns são públicos, alguns a plataforma não permite, mas tenho no meu Facebook, se quiser também poderá ir lá ver. Então, eu acho que na altura que eu participei desses protestos, que eu me referi aqui agora, em Luanda, era tempo de matar, onde morreu inocêncio de mato e por aí afora. Não é essa manifestação de Nova York. Então, quando até as pessoas saem e dizem ele tinha medo, eu só queria mostrar às pessoas que o protesto em Angola não é, em Nova York, não é perigoso como em Angola. Então, se você consegue pensar que eu tenho medo, eu indo em Luanda e aqui não, era só para vos mostrar. Por outra, se referem que eu deva me juntar, falar com gangsta e não sei o quê, e está sempre muito sonante, que também já parece mal. Eu acabei de dizer à Lady Laura que eu fiz todas as maneiras de contacto possível e ele não responde porque ele não quer. Não posso assim assumir. Então eu acho que agora, como eu já vos provei, já mostrei publicamente que eu tenho intenção de lhe contactar e ele não responde, eu acho que o mais certo seria vocês, que estão na rolagem, a Si e Jorge, dizerem a ele, perguntar por que ele não responde, sendo que eu publicamente já declarei que eu estou a lhe convidar para sentarmos numa mesa. Então, acho que o mais certo é isso. Ok, Maurício, ficou aí claro as notas. Eu acho que a Lady Laura fez uma nota importante, a questão da confiança e a credibilidade que tem que transmitir aos irmãos que lhe estão a ouvir, porque o seu projeto, como já foi dito aqui, tem todo um valor por baixo disso, mas as pessoas querem perceber realmente qual é a essência disso. A Lady Laura deixou essa sinceridade nas palavras dela, o Jorge deixou aqui uma sugestão, com base em como é que chega a informação, às vezes não é a realidade do que o Maurício está a dizer. Inclusive, Maurício, nós para percebermos, nós quando estamos a fazer um projeto nessa dimensão, a primeira coisa que temos que ter é uma equipa capaz de relações humanas para poder unificar pessoas. Chamamos o link, né, o network. Tu tens um angolano que está nos Estados Unidos, que é o Cota Isaac, e que o Cota Isaac recebeu Gensa na casa dele. Portanto, uma das coisas que o Maurício deve fazer é, no seu núcleo duro de pessoas, arranjar network de pessoas bem conectadas para contactar aqueles que são as figuras-chave nos 4 cantos do mundo do ativismo em Angola. E aí sim... Antes disso, só mesmo para terminar. E aí sim,
conseguir ter essa porque vai haver resistência, é normal, mas com 1, 2, 3, 4, 5 vai fazer o caminho, e para que as pessoas também vão ganhando confiança no seu projeto, que eu, de antemão, acho que te faz todo sentido. Mas podes fazer uma nota rápida para depois passarmos então ao irmão Sete Sim, Chuvas. quanto a isso, eu acho que um pouco injusto da vossa parte, eu falo vossa, principalmente os canais de TikTok, que esse é o segundo que me convida, o outro era no YouTube. Principalmente, eu acho injusto, principalmente do pessoal que comenta, porque se eu, né, publicamente, estou a repetir, já declarei que estou a convidar todos, inclusive estou a escrever cartas, ok? O mínimo seria, como a lei de Laura fez. Não, obrigado, irmão, eu não estou interessado. Perfeito. Ou então, Se calhar calma, depois, Maurício, se calhar depois nós aham, vamos tentar ter uma conversa num outro fórum com o Cotanás e tudo mais, prontos. dar alguns conselhos, Tá bom, mas só é para mais ou avançar menos isso. Eu acho que, Uhum. sim, é mais ou menos isso. Eu acho que se vocês querem ser justo, o mínimo, tanto o pessoal da rolagem, né, contactem o próprio Gangster. Será que não ouviste? Talvez, porque eu já falei publicamente, já fiz um vídeo, já mandei uma carta escrita para o WhatsApp dele, todo mundo garante que aquele WhatsApp ele usa, e não teve resposta. Então, eu acho que é exagerado da vossa parte vocês acharem que tem que ser eu a pressionar até sei lá quando, até procurar link nas casas e não sei o quê. Epá, parece que não há mais nada para fazer. Tá Ok. feito o convite, eu liguei para várias pessoas, o próprio Cota Nacho Cruz recebeu minha mensagem e se posicionou. Sim. Se aceita, aceita, não aceita. Tem pessoas que eu contactei que me disseram, não, obrigado, mas por causa do fulano, que também faz parte, eu não quero. Estás a entender? É o mesmo posicionamento da lei de Laura. A Mas isso questão de faz eu parte, não isso lhe transmitir faz parte dos desafios, Maurício, não há problema, Não, a isso vida segue. Uhum. está previsto. Nós vamos avançar com a maioria, isso não é um problema. Ok. Vamos avançar então. Jorge, dá aí espaço o Jorge vai descer só para subir E aí é uma o questão que eu Cotangola. gostaria de deixar claro. Nós não podemos pensar que os ativistas que têm valor só são aqueles que são viralizados. Isso é completamente errado. Temos muitos ativistas bons que estão a desenvolver um grande trabalho em torno da união dos ativistas, só para vos avançar, e que eles não são populares. Muitas das vezes os populares, no ponto de vista de ativismo, não fazem tanto, além de vídeos. Então Tá é certo. preciso nós... Maurício, na minha altura de fala, depois do Sete Chuvas, eu vou ter aqui um minutinho para fazer uma ou duas questões. Eu vou lhe trazer aqui um exemplo de pessoas que estão no ativismo há muito tempo e o que é que acontece, porque dessa desconfiança, porque dessa falta de credibilidade de certos momentos, mas é o processo, tu tens de mostrar essa tua vontade de avançar com aquilo que tu queres que é unificar, mas faz parte. Sete Chuvas, por favor, meu irmão, bem-vindo, boa noite, faça a sua questão. Angola está a pedir há muito tempo aí na rolagem para subir. Depois do Sete Chuvas sair... Angola tem que esperar. O Angola já questionou. Foi um dos primeiros a questionar. Perfeito. Então, então estamos a dar prioridade a esses ainda que não fizeram mesmo questão nenhuma. E também estamos depois... a receber crítica na rolagem que estão a ofender. É só para prestar atenção, para silenciar quem está com esses maus comportamentos. Então é indicar quem é o que está coisa para nós já silenciar. Toda a rolagem, marquem aí quem está com linguagens ofensivas, quem está a ofender, nós vamos silenciar porque isso não é a melhor conduta. Sete Chuvas, tem então a palavra para fazer a sua questão. Seja breve, por favor, o homem tem mais 25 minutos. Então vamos só aproveitar aqui o máximo de perguntas possíveis. Boa noite e bem-vindo. Obrigado. Boa noite também, mano Dari Love. Boa noite, Cota Nacho. Boa noite. Florindo, mano Beto Cruz. E especialmente aqui nosso convidado, o mano do painel, o mano convidado que é o Maurício, né? E desde já vou dar os meus parabéns pela iniciativa. Dizer que todas as frentes, consoante a libertação do nosso povo, é importante desde que haja urbanidade e união. Então, vamos apoiar aqui o irmão, né? Vamos ver até que ponto quem tiver interessado que apoie, mas quem acha que está um pouco inseguro, que cada um é livre de si. Era basicamente isso que eu quis dizer. Mas aqui o Mano Maurício, eu deixo aqui uma deixa, não só para o Mano Maurício, mas para todos os irmãos aqui na live, todos nós aqui na live, né? Quero dar as minhas saudações, o meu boa noite a todos, mas dizer que falar da UNITA, consoante a temática que nós vivemos em Angola,
nós temos que ter muita paciência, ou temos que ser um pouco mais sensível no caso da UNITA, porque a UNITA é um partido que já vem a lutar desde os anos da independência de Angola e tudo mais, e resistiu até hoje e abandonou as armas e decidiu não partir mais para a guerra. Então, o povo é que tem que se levantar para fazer essa frente contra o regime, porque eu, como conselheiro, eu se um dia, ou se talvez, não sei, ou se fosse conselheiro alguém da UNITA, eu também nunca aconselharia mais a UNITA a partir para a guerra, porque a UNITA já foi muito diabolizada, já foi vista com muitos maus olhos dentro de Angola e fora de Angola. Ou seja, foram muitos maus dedos apontados a um partido que se calhar foi também tanto quanto inocente, porque o MPLA também fez das suas, mas o MPLA sempre tirou a taça como vitorioso e a UNITA saiu como vilão. Então temos que ter um pouco de cautela ao apontar o dedo à UNITA e tudo mais. Também não vamos querer ver os funcionários ou simpatizantes ou alguma coisa assim da UNITA a não terem a não usufruírem aquilo que o próprio regime estipula que é para Sete Chuvas, todos os obrigado. deputados. Obrigado mesmo, ficou claro aí a sua A nota. volta, Sim. a volta do Sete Chuva, pronto. Já agradecer, Não, mas a minha pergunta é única só. Isso não é pergunta, isso era só para elucidar aqui o pessoal, porque eu vejo muitos têm olhos errados contra a UNITA. Avança, Sete Chuvas, vamos Mas avançar. a minha pergunta é única. Eu gostaria de saber se a organização do Mano Maurício, né, a organização, se tem metodologias ou políticas de proteção e defesa para esses ativistas, ou seja, para a população no geral ou para os indivíduos que estão interessados a fazer parte a esta organização. Quais são as metodologias ou políticas estratégicas que vocês têm a proteger essas pessoas? Porque nós temos, o Dari Love tem uma pergunta a fazer, mas pronto, vou só avançar aqui um bocadinho. Nós temos muitos relatos ou factos reais de pessoas que foram brutalmente assassinadas por pessoas falsas que estavam dentro do núcleo ou dentro do grupo ou dentro de uma organização e faziam-se papéis de grandes pessoas, grandes gajos da linha da frente, mas no entanto eram grandes sacanas a matar os nossos irmãos. Ou seja, eu temo muito pela morte dos nossos irmãos. Eu temo muito pelos aqueles irmãos que lutam de coração e alma e são altraçoados. Eu ainda aceito um cabrão do MPLA que vem aqui nas lives fazer patrulhamento e tudo mais, rastreamento, e para nós já está identificado quem ele é, do que um merda que fica dentro do seio de uma luta de libertação do povo, da população angolana, e trai-nos tipo, de maneira como seja um mais pertinho e vai viver a vida dele à vontade. É mais ou menos isso que eu quis perguntar. É menos Acho que o Maurício a pergunta, pronto, eu consigo entender uma pergunta, pronto, que ficou dentro de um comentário. A questão de defesa, existe uma norma. O crime está à nossa volta, em todo lado onde tu andas. Risco há sempre. Nós não temos, por exemplo, um aparato militar para fazer segurança ao nosso pessoal ou aos nossos ativistas, não. Mas existem umas normas de procedimentos, né? Normas escritas que vão permitir que consigamos diminuir o risco na atuação do próprio ativista. Agora, quanto à traição, quanto à falta de segurança, isso é um problema que nos transcende, ok? Eu não acredito que um indivíduo do MPLA, pronto, se sente seguro por ser do MPLA. Se alguém tiver que lhe trair ou lhe matar, isso acontece em qualquer lado. Então, não é diferente com esse projeto de unificação dos ativistas. Não é uma coisa que nos cabe, nos transcende e pronto, está fora de questão com relação a isso. Mas, repito, existe uma norma e um plano de formação dos próprios ativistas, por exemplo, para evitar falar em vídeo e depois ser preso, né? Porque o ativismo não é, porque em Angola nós confundimos muito o ativismo, e eu aprendi muito aqui nos Estados Unidos, porque eu sou uma pessoa que procuro muito me ligar com outras culturas que também têm lutas parecidas ou que tiveram no passado e têm hoje organizações muito fortes, que de lá também pego sempre alguma experiência, de que, pronto, em Angola nós pensamos que ativismo é você fazer um vídeo a falar do João Lourenço,
ofender e depois viralizar. O facto de você viralizar não quer dizer que a tua atitude é exatamente um ativismo como deve ser. Então, é mais ou menos nessa ideia de que nós queremos sentar numa mesa e começar a educar os ativistas, porque há muitos. Quando eu falo educar, não é tipo. Pronto, é formar os ativistas. Acho que é o termo correto em português, formar os ativistas, para saber Ok. o que um ativista realmente deve fazer para ter mais efeito, melhor resultado. Não é só sentar na live, ofender boi, mas se nós verificar o que mais viraliza é isso, é falar, né? Falar e depois disso não passa. Porque se Ok. nós ver por aí 90% dos ativistas não passam de falantes. Tá Né? certo. Não, ficou claro aí a tua posição, Maurício. Mais uma vez, obrigado. O Sete Chuvas vai descer. Obrigado aí pela questão. Obrigado, não vai só descer, Cotana. Certo, vai descer já. Yeah. Obrigado aí pela questão. Eu vou ser rapidinho aqui em duas perguntas. Vamos passar o Florindo, depois o Cotabeto Cruz. É assim, o Maurício, eu estive a ouvir, embora não estava no painel, né? Estava a acompanhar a rolagem, depois agora estou a partilhar aqui a moderação com o Cotanás. O projeto tem uma base interessante. Mas vou-lhe dar aqui um exemplo de porque que muitas pessoas, o Jorge, para tu não sei se o conheces, é um ativista que também de Portugal, inclusive tem algumas manifestações que foram organizadas por ele e outros irmãos ativistas, e tu aqui na rolagem, no painel, tem subido muitos ativistas, muitas pessoas influentes, e que nota-se que tem alguma reticência, porque é normal, o que é novo, estranho, as pessoas têm que perceber, têm que ver o historial. Para teres ideia, o Cotanás depois pode falar um pouco sobre isso antes de ir embora. Em Londres surgiu uma associação que queria unificar todas as associações de Londres. E essa associação foi por iniciativa da Embaixada de Angola em Londres. E nós sabemos que as embaixadas de Angola, fora de Angola, são todas um capa do MPLA. Então, obviamente, o Maurício está nos Estados Unidos. A minha pergunta é, que tipo de relação pretende ter com as embaixadas de Angola nos Estados Unidos, sabendo que as embaixadas de Angola são uma extensão do MPLA no exterior do país, e que se já se manifestou, se já teve encontros, já teve contactos e demonstrou essa iniciativa, apresentou junto às embaixadas de Angola. Essa é a primeira questão, vou deixar ouvir, vamos fazer mais uma ronda, depois vou fazer outra. Obrigado. Quanto à questão das embaixadas, eu não sou uma pessoa que visita muito as embaixadas. Desde que saí de Angola, eu tenho uma má experiência com o serviço público em Angola, uma péssima experiência. Tanto do ponto de vista de tratar documentos, para tudo. Eu, tive muitos entraves com as minhas empresas em Angola. Então, o serviço público em Angola não é um dos melhores, me traumatizou. Não sei se é trauma, mas pronto, não são bons serviços. Então, eu não espero uma coisa melhor nas embaixadas. Então, quanto às embaixadas, não, eu não tenho nenhum contato com embaixadas de Angola e pronto, não sei se eu venho a ter. Dentro daquilo que é o nosso programa, não acho que eu teria a necessidade de ir a uma embaixada. E também, no ponto de vista da documentação, aqui nos Estados Unidos, eu também não acho que eu poderia precisar ir a uma embaixada de Angola aqui nos Estados Unidos, porque, pronto, eu não vou aqui avançar, esses são assuntos pessoais, pronto, por aí afora. Eu tenho a minha trajetória, até agora nunca precisei, desde que saí de Angola, nunca precisei de ir a nenhuma embaixada. Fui uma vez na embaixada, no consulado de Portugal, de Angola em Portugal, acho que foi lá no dia das eleições. Publicaram quem ganhou, quem não ganhou lá em Portugal. Só foi esse dia. Fora isso, eu não tenho nenhum cartão. Por exemplo, tem um cartão consular que em Portugal pedem, não sei se aqui também tem. Desculpa, mas não. Nunca tive nenhum contato com a embaixada. Não gosto das embaixadas de Angola. Conheci uma senhora em Portugal, a senhora trabalhava na embaixada. Me disse, olha, eu trabalho na embaixada. Eu disse, olha, não gosto do serviço de Angola, então obrigado. Não. Nem contato dele eu consegui ter. Então se o embaixador te ligar, dizer que tem interesse em acompanhar a associação, em eu apoiar... acho suspeito, não. Se ele me ligar, eu vou achar que ele quer me envenenar. Não vou. Ok. Muito obrigado, Maurício. O mínimo que eu achei é isso. Não, nunca vai. Eu posso dizer, com o embaixador, não. Isso Tá não, certo. não Vamos então estender aqui para o Florindo. Seja bem-vindo, Florindo. Boa noite. Eu depois já faço a minha segunda questão. Florindo, tem a palavra, por favor. Vamos ser breve, aproveitar os últimos 20 minutos para ver se o Maurício consegue responder aqui a pergunta de todos. Bem-vindo, Maurício.
De facto, serei sim breve. Boa noite a todos. Cota Nacho, Boa noite. Maurício e todos do painel. Pronto, eu vou estender também a saudação para a rolagem. Eu, na verdade, estou acompanhando com muita atenção. Estou aqui já desde muito tempo, não no painel, mas na rolagem. E eu estou a seguir com bastante atenção o que o Maurício está a dizer. Mas há uma questão que me preocupa. A questão que me preocupa é a suspensão que começa a se levantar em torno desta ideia de unir os ativistas. Eu penso que a questão da confiança é fundamental para se ter um projeto estruturante e na dimensão que se propõe, por exemplo. E depois está a vender também a percepção, Maurício, de que esta ideia de juntar a todos não conseguiu exatamente selecionar quem são as pessoas estruturantes que ele precisa ter no projeto, que lhe vão exatamente ajudar não só a ter que depois identificar outros, tal como disse muito bem, existem outros ativistas no anonimato. Mas esse é um comentário que eu estou a fazer simplesmente, mas eu tenho duas perguntas exatas e concretas. Eu sigo o Maurício e também eu tenho estado a ver que é quase que alguém que vai batendo em todas as outras teclas. Vai se atirando contra, por exemplo, alguns partidos da oposição, com destaque à UNITA, e que depois, quando ele vai se atirando, vai quase que se apoiando a narrativa que o regime traz. De tipo, temos uma oposição à dimensão de figurante, que quase que não Mas, Florindo, tem mesmo nem tipo as força. perguntas. Está a fazer muitos comentários, mas tem que avançar para as perguntas, por favor, está bem? Nem fiz um minuto para dizer que estou a fazer muitos comentários. Eu estou aqui a cronometrar. Eu faço 3 minutos no máximo e saio. Também pode cronometrar se for possível. Eu estou aqui com um cronômetro. Ora, eu penso que a base do ativismo tem que ver exatamente com ações diretas, apoio à oposição a determinada política social ou não social, pode ser política ou econômica. A minha pergunta é a seguinte: quais são os principais desafios desse projeto? O Maurício, com esse projeto, pretende exatamente defender de forma clara o quê? Pode já fazer a segunda, pode já fazer a segunda que ele vai anotar, para ser rapidinho, por favor. Eu posso já fazer a segunda agora, hein? Por favor, Okay. sim. Ok, ótimo. Por outra, gostava também de saber, disse aqui que o reconhecimento do movimento será... Não é movimento, é superior, organização, obviamente, só para corrigir. Uhum. Não percebi. Não é movimento, é organização, só para corrigir, por favor. Pode avançar. Sim, ótimo. Estava também a dizer que a sede do projeto será nos Estados Unidos. O que eu queria saber era, como é que vai operacionalizar para Angola? Ok, excelente pergunta. Prontos. Falou sobre confiança. Eu vejo muitos comentários aqui, confiança. E eu vou deixar aqui a minha opinião honesta, ok? Espero que... Pronto, eu também não espero que toda a gente aceite, mas eu vou deixar a minha opinião. Quanto à questão de confiança, eu não acredito que seja uma questão de confiança. Por exemplo, como se diz, falta de confiança. Não. Não pode ser falta de confiança, porque, por exemplo, a maior parte das pessoas que estão aqui, muitas delas não me conhecem, não conviveram comigo, simplesmente viram vídeos. O que acontece é que dentro do ativismo angolano, a maior parte, posso arriscar dizer, 70% dos ativistas fazem parte da UNITA. E por eles fazerem parte da UNITA, eles recebem promessas. E pronto, vocês também não são, pronto, desentendidos, vocês conhecem. No tempo das eleições, o que acontece? Isso é uma verdade. Quando há eleições, os ativistas mais populares são convocados para a UNITA, ok? Vão para a UNITA e alguns até vão no MPLA. E depois, pronto, são-lhes prometidos cargos. Muitos deles para a Assembleia, e pronto, há muitos exemplos aí. O Maurício já esteve numa dessas reuniões e ele foi prometido o cargo, sendo um ativista importante. Não, mas eu então, vou te citar nomes. Posso falar? Não, só para acrescentar o que está a dizer, para nós termos fatos. Vou chegar lá, sim, por favor. Vou chegar lá. Se conhece o Tanais, não. O Luther King começou ativista depois, agora é do Partido UNITA, ok? Se quer mais provas, posso avançar. O Luther King é da UNITA, agora. Eu vi também, pronto, nas eleições passadas, o Brigadeiro Despacote e vários outros ativistas foram em apoio à UNITA. Pronto, mas depois fizeram um vídeo a dizer, não, a UNITA também não é bem assim como as pessoas pensam. O que aconteceu? Eles foram lá, né, na promessa de que seriam deputados ou alguma coisa depois das eleições. Não aconteceu. Tiveram as suas ideias frustradas e saíram.
isso é público. O próprio Brigadeiro Dois Pacote fez vídeo a falar. Certo. E vou parar por aqui com relação a nomes. Tem outros nomes, mas vamos deixar por aí. Temos o Dala, mas aí a falar? visão do Maurício não é que Posso são da falar, sociedade então? civil. Não, e calma. Não, Maurício, só mesmo para ficar claro esse ponto, porque é importante. Nós estamos aqui para esclarecer as coisas, é importante estar a tocar nesse assunto. A questão que você disse é, a maior parte dos ativistas são da UNITA ou então são convocados pela UNITA quando começam as eleições e são prometidos cargos. E nós estamos aqui a questionar. Para si, é mal um ativista ter um partido? Não é mal. Não Ok. é mal. Não Ok. é mal. O problema é que as pessoas usam o ativismo para terem realizações pessoais, para serem deputados, depois, estás a ver? Então eles não acabam sendo honestos. E essa história de unificação com alguém que vem, por exemplo, a ideia de unificação é que a sociedade civil tenha a sua própria voz para depois usar se apoia quem ele entende que está mais alinhado com o povo. Porque Perfeito. o que acontece é, o MPLA não presta. Mas a UNITA também não faz grande coisa. Alguém aqui até falou da guerra, não sei o que mais. Esse argumento de guerra, hoje em dia já é para esquecer. Os protestos, em países desenvolvidos acontece protesto. Então nós não podemos começar a classificar protesto como guerra. Estados Unidos Estados Unidos é um país desenvolvido, ninguém fala guerra interna aqui nos Estados Unidos. Ninguém tem mais essa possibilidade. Mas fala-se de protesto, e protestos violentos, ok? E nós não estamos aqui a defender até protestos violentos. Mas quando nós trazemos essa narrativa da unificação dos ativistas, os ativistas que são da UNITA e nós conhecemos, porque pronto, têm formas próprias, eles estão já amarrados na UNITA. O próprio Luther King me disse que ele não podia fazer pivô, porque ele... Então, vários outros que estão aqui a dizer, tipo, são opiniões honestas, opiniões separadas de paixões políticas, essas não são opiniões, não é verdade. Ok? Não é verdade. Eles são de um partido e pronto. E também acabam fazendo a missão de dizer, oh, não credibilizo, não estou a falar aqui de ninguém, mas pronto, a maior parte deles são assim. Eles dizem que não dá credibilidade, eu não concordo, o ativismo está muito mal. Então o que é que vos parece? Qual é a solução? Tudo bem que o ativismo tem problema, mas é preciso nós indicar o caminho da solução. E esse protótipo que eu trago é para indicar uma solução. Agora, Perfeito. tem mais pessoas que vêm com intenção, porque a questão de união para o ativismo, que vai dar mais voz ao ativista, é verdade. Ainda que saia da minha boca e você não concorde, porque você pensa diferente. Mas que a união é necessária, eu acho que todos estamos de acordo. Certo, eu acho que é uma premissa, Mas é uma agora- premissa interessante, é certo. Pronto, mas agora, na questão da união, as pessoas estão dizendo, não, o fulano está aí, então vou sair. O fulano está aí, então vou sair. Não, mas você, todos os sítios onde tu estás, você não é necessariamente amigo de todos. Na empresa onde trabalhas, tu não sais porque o teu inimigo está lá. Ninguém sai de uma empresa porque o inimigo dele também foi contratado. Por quê? Porque dentro da empresa, cada um tem a sua função. É o mesmo que vai acontecer no ativismo. Tá Tem certo. Não, ficou procedimentos claro, a Maurício. seguir. Ficou Se claro. você Pode não avançar gosta para do fulano, a segunda resposta. a Maurício. segunda pergunta Muito obrigado, Maurício. A segunda pergunta é, pronto, Não sei quanto se à anotou. desconfiança, acho que está claro, né? Certo, Já tá falei claro. da desconfiança, porque pá, Uhum. Ficou tem claro. pessoas que são da UNITA, eles prometeram cargo, eles não podem. Então pronto, isso é a questão. Não é bem desconfiança como se está aqui a dizer. Tem a questão, o que defende, o que é que nós queremos fazer, né? O que exatamente? E falou da legalização nos Estados Unidos, que o que o irmão perguntou. E a sua efetivação em Angola, que não esqueça essa parte. o que é que nós... A questão qual é? O que os ativistas fazem em defesa de direitos humanos. Se o direito está a ser violado, nós nos manifestamos para exigir reposição da legalidade, certo? É isso. O nosso foco é esse. Por isso é que nós estamos a dizer, o nosso objetivo é devolver o poder ao povo. Qual é o poder ao povo? Nós estamos a ver que a vida política está na mão da UNITA e o MPLA e está a nos brincar. A volta e meia surgem alguns partidos também só para comer dinheiro do erário público. E mais nada, depois não passa disso. E o povo vai levando. Por quê? Uns dizem, não queremos mais guerra e por isso vamos aceitar só já. Outros não sei o quê. Ainda que haja fraude confirmada, temos que aceitar porque senão vai ter guerra. Não se pode protestar em Angola porque senão é guerra. Isso é uma forma de drabar a população angolana, lhes ameaçar com o passado. Então, nós os ativistas temos que abrir a vista das pessoas, mano. Isso não é bem assim. Não é só Angola que teve guerra no passado. Até os Estados Unidos teve guerras.
Não é? Então, e essa narrativa da guerra não pode ser razão para adiar o futuro dos angolanos. Estás a entender? Então, Ok. esse é o nosso objetivo principal. É desconstruir isso. Não pode ser. Em 2027, você vai ver que a narrativa vai ser a mesma. Vão dizer, não, o MPLA nos burlou, mas pronto, vamos só aceitar, porque senão vai haver guerra. Sim, mas isso é a convicção do Maurício, já percebemos, certo? Não é convicção do Maurício, isso é uma realidade. Aconteceu em A realidade que o 2022. Maurício acredita, nós estamos a respeitar, Não, estamos você ali. assistiu. Não, você assistiu em 2022, não era essa narrativa que Mas em tinha. 2027 ninguém é evidente, eu tenho bola de cristal em casa, Maurício. Mano, estou a dizer que em função dos caminhos que nós já trilhamos, há um ditado que diz, Presumes quem que não... vamos ter o Calma, mesmo cenário, calma, certo? Já calma. entendemos. Há um ditado que diz, o povo que não conhece a sua história não tem futuro. Então, essa é a nossa história, ok? Certo. A teoria é a mesma em 2022 e não começou em 2022, começou com Samakuva. Samakuva falou a mesma coisa. Então, o caminho E o continua o Maurício mesmo. acha que essa organização, se for unificada, em 2027 será diferente. Eu não diria que em 2027 seria diferente. O que eu estou a dizer é o quê? Nós temos que trabalhar no sentido de abrir a visão do povo que em política em Angola é só o MPLA ou UNITA. Isso não é verdade. Não é só no MPLA ou na UNITA que tem quadros. É preciso que nós olhar também para a sociedade civil, educar o próprio povo. Quando eu falo educar, pronto, em português é formar o povo. É tipo chamar ele e dizer, olha irmão, não aceita que a política em Angola se resume só no MPLA e na UNITA, porque eles dois estão a se passar bola só nos Odrabar. Estás a entender? Tá bem, ficou É claro, mais ou Maurício. menos isso. Yeah. Ficou claro, muito obrigado pelas respostas. Darilov, tem aqui uma questão. Eu coloquei a questão e o Darilov está a responder, está claro, mas eu coloquei, não ficou de facto claro. Por uma questão simples. O Maurício está a falar para pessoas que também, de certeza, que têm interesse ou terão interesse de fazer parte desse projeto. Mas o Maurício está a ser muito abstrato. Está a dizer defesa de direitos humanos, formar as pessoas. O que eu quero saber é, em Angola, como é que vai formar as pessoas? Como é que vai fazer essa defesa dos direitos humanos? Está a falar das eleições de 2027. Esse é um dos objetivos de garantir um processo livre e transparente em Angola. E se for, como é que vai fazer? Eu penso que isso é importante. A nossa estratégia de atuação é a seguinte. Já existem movimentos que fazem lutas, ok? Que pressionam o governo por via de cartas. Quando uma coisa não vai bem, alguns convocam protestos, isso existe, né? Isso não é preciso nós argumentar. Então, o que vai acontecer? É a unificação desses grupos que já existem em Angola, para trabalharmos juntos, criarmos, por exemplo, formar os ativistas, porque nós sabemos que tem muitos bons ativistas em Angola, só que muitas das vezes se pronunciam errado e vão presos. Muitos não têm apoio, por exemplo, para fazer campanha de sensibilização, só para teres uma ideia. Então, se a gente se organizar e receber financiamento, dinheiro para campanhas de sensibilização, nós vamos fazer chegar esse dinheiro aos próprios movimentos. Estás a entender? É tipo, tem 5 movimentos que atuam em Viana. Vou te dar um exemplo. Há um movimento Mudar Viana. Ouvi, uma ativista me disse que existe esse movimento, eu não sabia. Mudar-me Viana. O que é que o Mudar Viana faz? Mudar Viana, quando há problema, por exemplo, de lixo, muito lixo à volta da escola, eles vão lá e falam com a administração, não sei o que, tá sabendo? Então, nós vamos analisar o que eles já fazem lá, vamos conversar com eles, por exemplo, para fazer um improvement, uma melhoria naquilo que são as estratégias, e vamos buscar financiamento para essas atividades, porque essas atividades precisam de financiamento. É dessa forma que nós queremos atuar. Tem vários movimentos que já funcionam em Angola, que já estão filiados, e eles vão continuar com as suas atividades, só que dessa forma, muito mais organizada e financiada. Ok, pronto, ficou clara a sua posição. Cotanás, pode deixar o Florindo, vamos avançar para o Cotanás. Temos mais 10 minutos, vamos ser práticos para aproveitar esses últimos 10 minutos. Florindo, fica aí na rolagem, depois vai subir, porque o convidado vai sair em breve, e depois vamos continuar aqui com outras temáticas, não é? Análise daqui e depois sobre a Constituição e pronto, nessas prisões na qual já devolveram. E também vamos fazer um rescaldo aqui mesmo. Depois vamos falar. Fica só aí na rolagem, Florindo. Boa noite. Eu queria deixar aqui uma questão. Como é que o movimento pretende contornar a influência dos dois partidos como MPLA e UNITA no atual contexto angolano e se pretende entrar em Angola através de uma revolução? É essa a minha questão.
Obrigado, A Cotabeto. questão do contorno da atuação. O nosso cenário político é um cenário que tem duas instituições muito bem enraizadas, como o MPLA e a UNITA. São bem enraizados e têm contexto histórico, são muito antigos e estão muito bem estruturados. Mas essas organizações tiveram princípios, ok? Então, o que nós estamos a fazer é criar um princípio. E vai ser por meio da instrução, por meio da formação, por meio da informação. Porque a consciência muda com o tempo, ok? Muda. Hoje em dia, as pessoas que estão a defender uma posição, com o tempo e as circunstâncias, eles podem mudar, porque eles vão ver, não, afinal, não é bem isso. Então, isso não é algo, por exemplo, que nós estamos a construir para amanhã já, olha, pronto, agora nós vamos ser poder. Não é isso. Isso é uma coisa. Como assim amanhã vamos ter poder? Explica lá essa parte. Um exemplo que eu dei. Por exemplo, há muita gente que está a pensar que nós queremos formar um grupo para invadir o MPLA, depois ficar poder. Uns estão a dizer que nós queremos criar terrorismo. Não é isso. Por exemplo, o que nós queremos fazer é unificação da sociedade civil. É só isso. Não tem nada de estranho aí. Ok. Estás entendendo? É só. E o que a sociedade civil a pergunta faz? do Cotabeto foi: qual é a estratégia para 2027? Uma vez que se avizinha em novas eleições, qual é o plano? Algumas estratégias, existem sim protótipos de desenho das estratégias, mas que não serão passadas ao detalhe. Porque não, senão, deixa só entre linhas, alguns pontos. Eu vou deixar entre linhas, porque se eu te deixo ao detalhe, o próprio MPLA e não só a UNITA, porque a própria UNITA também não tem interesse nenhum dos ativistas se juntarem. Porque se os ativistas se juntam, faz entender, vai passar a ser também uma oposição. Então o que é? O que nós queremos fazer é, primeiro, consciencializar o angolano que é ilusório você pensar, tudo bem que está legal, né? É legal, é de lei que quem quer fazer, por exemplo, governo é só quem tem partido, né? Só o partido. Mas nós temos que, por exemplo, a questão das autarquias, né? Se a UNITA se calou, por exemplo, já se cansou de pedir as autarquias. Hoje em dia a sociedade civil não tem voz para pressionar o Estado ou o governo a realização das autarquias. Então, se nós consciencializar o nosso povo e começarmos a cobrar em massa, quando a cobrança em massa, não tem como não se aceite, porque em massa é mais ou menos nessa senda. Agora, estratégias minuciosas, eu não posso avançar. Isso não se partilha aqui, fica claro, sim. Pronto, a ideia base que passa é uma unificação para tornar uma sociedade civil forte com base nos ativistas unificados, certo? Certo. Pronto. Okay. Vamos avançar aqui para o Gentleman. Obrigado, Cotabeto, pelas questões. Gentleman, irmão, boa noite, bem-vindo. Faça aqui a sua questão, porque estamos mesmo a terminar, e depois o Cince vai ser o último a questionar, para dar as últimas considerações. Boa noite a todos. Boa noite a Maurício, faz tempo. Boa noite. Bem? Yeah. Olha, eu não sei se me permitam, queria só argumentar um pouco depois de efetuar a pergunta, se o tempo permite. Sim, por favor. Exatamente. Olha, como está a se falar aqui de unificação, e o meu irmão Maurício, acredito que sabes muito bem que a união faz a força. É somente com a união que se pode fazer alguma coisa. A união garante que a luta não se perca. A união garante que muitos ativistas não estejam subornados, ou melhor, que recebem subornos. E isso tem existido porque, devido a esse fracasso, por falta de união, o inimigo tem estado a sabotar. Quanto mais estiverem divididos, mais o diabo vai vos aproveitar. Vai olhar que o Maurício não se dá com o gangster, vai ter... Pá, Maurício, tu estás nos Estados Unidos, pá, esquece dessa brincadeira, gangster não te dá confiança, falou mal de ti, para estar aqui dinheiro. E as abordagens começam logo a mudar. É ali onde tem partido a sabotagem, por falta de união. Nessa altura que estamos a falar, eu gostaria de ouvir o Mano Maurício dizer assim, epá, eu quando terminar essa live, eu vou preparar o contacto, amanhã vou ligar a Gangster e vou ligar os demais ativistas, nós vamos unir uma única frente, porque para vencer MPLA, não é por palavras só ditas, é pela essa união forte. Preciso que se tenha uma estrutura. MPLA controla todas as estruturas, todas as unidades angolanas. MPLA tem tudo preparado. E para terminar nessa abordagem, Mano Maurício,
No contexto angolano, nós não temos nada, nós não temos país ainda criado. Nunca tivemos alternância. Quando o Mano Maurício refere ao ativismo americano, aí há uma democracia consolidada ali. Quer dizer que o próprio ativismo é defendido dentro dos Estados Unidos, dentro dos países democráticos. Tem o poder de falar, de exercer. Angola é um Estado partidário, é um partido que controla. Quer dizer, todo o ativismo que nós formos a fazer, a nossa obrigatoriedade é sempre se encostar numa maior estrutura partidária para termos o voto, para irmos ao voto, para ganharmos as eleições. Só assim que teríamos as nossas atividades, se vamos para a rua ou não. É aí, por isso que muitas perguntas estão aqui a te fazer. Qual é o lado? Não é porque tu sejas da UNITA ou você seja de que partido, não. Nós temos que ir à maior estrutura, porque em Angola não há rotatividade governativa. Em outros países é normal que quem está numa democracia portuguesa, finlandesa, sueca, dava muito bem você se abster como um ativista neutro de tudo, que defende os interesses públicos. É muito normal. Mas no contexto angolano não há como não se juntar a uma estrutura. E como Mano arrasta as massas, este é o momento de se posicionares. A UNITA não faz nada. Não é verdade. Faz sim. Mas efeitos não são visíveis. Por quê? Porque as instituições do direito que deveriam auxiliar a UNITA estão ao lado errado. Pertencem lá. Por isso é que nós não estamos a ver ações. A ação que houve em 2022, o ACJ tinha aquela aparência que nós vimos porque havia uma campanha eleitoral. Havia um pleito. E o ACJ estava em cima. Todo mundo aplaudia ele. Só que no contexto atual, por isso que já não há visibilidade que todo mundo queria ver em 2022, porque neste momento aqui está a se fazer política. Não há campanhas por enquanto. Mas acredito que em 2027 tu vais notar que ele vai voltar a aparecer. É isso que acontece. Então, o 2022 deve servir como exercício, mano. A luta continua. É assim que se derruba as ditaduras. Não é de uma vez. Muito bem, gentlemen. É falhar para levantarmos. A minha pergunta, vou voltar a insistir ao Mano Maurício. Mano Maurício, esse contexto, olhando o contexto angolano, mano, se tiveres esse poder de ajuntar massas, sabes que nós temos que votar a um partido para vencer, para depois a luta começar. Certo. Qual é a estrutura que tu achas sólida dentro de Angola? Qual é o partido que nós, povo angolano, tu és meu líder nesse momento, eu estou a te seguir. A sua voz praticamente, vamos dizer assim, é uma ordem, é uma direção, é uma luz para mim. Aonde nós podemos abraçar para depositarmos nosso voto? Porque isso é importante que a gente nos posicionemos. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Ficou clara a questão. Tem que abrir o microfone, Maurício. Certo. Está a me ouvir, né? Certo. Indo à pergunta, ele fez a pergunta, por exemplo, se tivéssemos eleições, em que posição eu estaria? É o seguinte, quanto a posição minha, nesse momento, eu não sou o líder desse projeto, eu apenas sou organizador. Então não posso falar ainda em nome do projeto. Mas a minha posição com relação a isso é, em todo e qualquer pleito eleitoral, eu não vou com fanatismos políticos. Eu não vou porque da UNITA vou já votar na UNITA, não. Eu vou esperar, obviamente, que eles vão ter um período e vão publicitar os seus programas, e vão, né, campanha eleitoral, e eu vou analisar o que eles vão dizer na campanha. Se for a mesma coisa, claro que no dia do voto, eu, como cidadão, vou ter que escolher um partido, certo? Certo. Mas eu não vou escolher por paixões políticas. O grande problema é que os ativistas, grande parte dos ativistas, eles não estão filiados à UNITA porque eles gostam da UNITA ou porque eles acham que a UNITA é o único partido que sobrou. Não é isso. A verdade é que eles querem dividendo. E ninguém tem coragem de assumir aqui. Eles querem ser... Essa parte já ficou clara, Maurício. Já explicaste várias vezes. Vamos lá, Maurício. Vamos ser aqui então, pragmáticos e respostas rápidas. Eu vou pegar a pergunta do gentleman e vou lhe fazer uma pergunta diferente de uma outra perspectiva. Maurício, mas eu não respondi. Já respondeste, Maurício. Continua. Vou só reformular para a tua pergunta. Não respondi porque eu não falei em que posição estaria. A tua resposta vai ser mais incisiva. É o seguinte, Maurício. Nesse momento,
o projeto do Maurício é aprovado, nós todos gostamos da iniciativa e vamos começar a aderir. É importante que o Maurício tenha as linhas bases, ou quem vai ficar à frente da liderança, pode não ser o Maurício, mas isso só está organizado, depois se calhar vai ter votação para ver quem é que vai ficar o cabeça, não sei como é que está constituída essa parte, mas a questão é, a maior parte aderiu, queremos focar em 2027, e a pergunta é, vai ser 1 e 2. A maior parte dos ativistas que nós, angolanos, seguimos, podem ser até não unidos, mas tem um inimigo comum. A maior parte, atenção a essa parte, tem um inimigo comum. Qual seria o inimigo comum na visão da organização que o Maurício está a pôr, que vai ensinar e vai instruir os ativistas? E, focando em 2027, qual é a energia, qual é a base que nós íamos passar para o povo angolano enquanto voz da sociedade civil para uma mudança ou continuidade do que vai se passar em 2027? Uma pergunta, quer dizer, 2 perguntas em um. É mesmo posicionamento. Quanto à questão do posicionamento, eu vou repetir. Essa organização não está estruturada para obedecer um ponto de comando. Essa organização, pelo menos a estrutura que ficou aprovada, existia uma proposta de termos por ser dirigido por um colégio, né? Várias pessoas, na direção desse projeto, na direção da Organização Internacional dos Ativistas Angolanos. Só que o projeto mais votado é um líder, um vice-líder, um porta-voz e um comitê principal que vai equilibrar o poder. Então, a decisão sobre primeiro que nós queremos fazer é internamente nos organizarmos como ativistas, ok? Porque como ativista, nós não estamos organizados. O que acontece é que os ativistas estão filiados à UNITA, muitos deles estão filiados à UNITA e recebem dinheiro, ok? Maurício, estás a perder uma oportunidade de nos convencer a estar na tua organização. Não, espera. Eu não tenho que usar mentira para te convencer. Não é mentira, é posicionar, mano. Não, espera. Eu vou te explicar. Nesse momento, nós estamos a criar estrutura para primeiro unificar os ativistas. Eu não tenho um protótipo que vai dizer agora não, vamos nos posicionar a favor da UNITA para convencer os que são da UNITA. Ou vamos nos posicionar contra para convencer os que não são da UNITA. Não é isso. O que nós estamos a dizer primeiro é unificação para nos tornarmos fortes, para depois analisarmos as propostas, porque as coisas mudam. Estás a entender? As coisas mudam. Quando o João Lourenço entrou no MPLA, a maior parte do pessoal acreditou que o João Lourenço ia mudar Angola. Está a entender? Muito. Eu não acreditei, mas a minha dúvida diminuiu. Okay. Só que depois nos surpreendemos. Então, o que eu trago como... Vou vos dizer, e dentro do protótipo da organização, tem centros de poder para equilibrar as decisões. Repito claramente que na oposição nós temos que nos posicionar, mas isso vai vir das deliberações do próprio comitê. Então, se a deliberação for por maioria, que vamos apoiar o MPLA, todos vamos seguir. Eu não acredito que isso venha a acontecer. Não, você não está a falar enquanto coordenador, mas vamos passar por Cince. Vamos passar por Cince, que é para fazer a sua questão, só tem mais 5 minutos. Sim, mas eu não tenho posicionamento. Como é que eu ia ter posicionamento se estamos num protótipo de unificação ainda? Irmão Maurício, tu és o coordenador da instalação. Eu sou o organizador. Tu devias ter as linhas mestras que nos faça acreditar que seguir o teu plano de unificar todos, nós temos uma base. Darilo, está entendido, ele não tem, ouve só, ele ainda não tem, vamos dizer poderes de falar aqui em nome de todos. É o que eu posso é mesmo ele sozinho ainda. Não, mas o que ele quer é que eu entregue a carne aos leões da UNITA. Não, meu irmão, eu só quero ouvir o líder Maurício sozinho ainda, fora da organização. O que vai levar na discussão em cima da mesa é já a tua visão. E a visão do Maurício tem que ser clara. Eu próprio tenho essa visão. O que vai ser discutido em base acima da mesa vai ser isto. A visão pessoal é que minha visão pessoal, porque, repito, eu não falo ainda, a organização ainda não foi aprovada, vai ser aprovada o mais breve possível, mas a minha visão é primeiro unificarmos para depois termos uma opinião. Mas se fosse eu, o que eu ia fazer é esperar
em 2027 e ver o que a UNITA vai dizer, o que o MPLA vai dizer, o que... Não é só dizer, porque imagina, o que eles vão dizer, eu já vou comparar com a história. Estás a entender? Você na vez passada já me mentiste, isso, não fizeste. Você também me mentiu, isso, não fizeste. E eu vou comparar, a minha decisão vai ser em função da minha história e com o que você está a dizer agora. Ficou Estás a claro, entender? Maurício. Então, Muito obrigado. Vamos só passar o Cince para as duas últimas questões. Cince, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Vamos ser práticos. Aqui temos mais 5 minutos. Seja bem-vindo. Faz a sua questão. E boa noite, vocês conseguem me ouvir? Acho Epá, que com sim. algumas dificuldades, Cince. Porra, eu estou com o auricular, deixa eu tentar tirar. Fechem só o microfone, a fazer retorno. Eu também não consigo ter condições de abrir o microfone. Os microfones todos aqui estão fechados. Eu acho que já conseguem me ouvir. Pronto, primeiro parabenizar o Mano pela iniciativa. Conforme o abordagem do Cota Nacho, que vai encontrar muito princípio, e é natural mesmo que seja uma. Sim, meu irmão. Peço desculpas, nós estamos a ouvir com muitas dificuldades, com conflitos mesmo na comunicação. Se voltar a subir. Estamos a ouvir muito mal. É melhor descer e voltar a subir para ver se vamos tentar mais uma vez. Tenta só ver aí a tua comunicação. Vamos então passar aqui o nosso sargento Francisco. Seja bem-vindo, Francisco, e tenha a palavra. Faça a sua questão, meu irmão. Muito obrigado. Dê-me só 3 minutos, faz favor. É assim, eu não tenho perguntas a falar para o meu irmão. Mano Nacho, Mano da Lover, vamos estar aqui na rolagem, não quero perder tempo. Vamos ser claro e objetivo. Tiremos a peneira do sol, porque existe o sol, não podemos tapar o sol com a peneira. O meu irmão que está aí, que eu te acompanho muito, os teus trabalhos que você faz, praticamente lá nos Estados Unidos, eu acompanho-te muito, até inclusive mostro os meus filhos, a minha família que está cá. Eu estou cá em Angola. É assim, nós temos diarreia, a gente quer abrir a porta da casa de banho, queremos cagar logo já. Dá para perceber, senão a gente caga-se as calças. Nós estamos aqui a apertar o cinto, com que não caguemos nas calças. O que acontece? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa. Nós cá em Angola, vou dizer claro e objetivo, nós cá em Angola não estamos a ver, não é, a quem pode nos salvar. Porque nós já depositamos muita confiança nos ativistas. Os próprios ativistas agora estão contra os partidos que estão na oposição, ou o partido que está na oposição, que é a UNITA. Então, aonde que a gente vai? Nós ontem defendemos, do jeito que vocês estão aqui a falar da UNITA, ontem nós pegamos armas para combater a própria UNITA. O que vocês estão a falar aqui da UNITA, a UNITA também são daqueles, nós fomos pegar arma para combater a própria UNITA. Diabolizaram a UNITA de tal maneira com que o miúdo deixava os seus livros na carteira para ir se aliar para as Forças Armadas, para ir combater a própria UNITA. Porque pensávamos que a UNITA tinha cauda. Meu irmão, a UNITA hoje é um partido desarmado. Trabalha praticamente dentro das instituições públicas, dentro da nossa Assembleia. A UNITA de ontem era uma UNITA armada. Hoje temos uma UNITA desarmada. Se o povo não ajudar esse partido UNITA, a UNITA não pode fazer absolutamente nada. Quando a UNITA teve aquele plano de impeachment do Presidente da República para tirar o Presidente da República por os crimes que tem cometido, que a gente vê com que o partido que está no poder, com o seu Presidente da República, está a cometer crimes, que é mesmo crimes de verdade, o povo ficou nos seus sofás. E não deu nada. Porque a UNITA não teve apoio do povo. Inclusive, os seus deputados saíram à rua para se manifestar. São os ativistas que depois disso vieram abrir as lives, dizendo que a UNITA e o MPLA são tudo a mesma coisa. Então, a quem é que eu posso seguir? Eu estou perdido, mano. Vocês querem a continuidade do MPLA ou querem que a gente retire primeiro o MPLA, nos unimos nós todos? Eu tenho 53 anos. Mano, vocês são jovens. Se calhar vocês não viram as caramuças do passado. Queremos quem é? Para já? Vamos votar para já amanhã 2027? Ou vamos votar num líder que é praticamente do ativismo? Ou os ativistas é que vão governar o país? É aquilo que dizem. No meu dialeto dizem,
Chambatu pindi Mbumbangola Sile. Sabe o que é o pindi? É a perna. Sabe o que é Pumbangola? É a perna. Sabe o que é o pindi? É a barriga, a parte de trás do pé. Tu pensas que não estás a sofrer, mas tens família cá em Angola que está a sofrer com a gente. É a mesma perna. Se a perna dói, também a parte de trás vai doer, porque a perna é o dono da barriga de trás. Chambatu pindi Mbumbangola Sile. O sofrimento é o mesmo, mano. O MPLA faz tudo. É assim, qual é o ativista que vai contra a oposição, sei que não é a oposição que te governa. Tu sabes muito bem que temos ativistas presos. E muitos ativistas vêm cá dizendo que a oposição não está a fazer absolutamente... Mas o que é que a oposição vai fazer? Não tem poderes. Mano, isso não Posso é... fazer um comentário a Sim, tá bem. Isso não é O que eu porque... quero dizer é o seguinte, como fosse um o comentário, problema não da uma Angola, pergunta. o Não, problema uma da pergunta. Angola, Por quê? Porque sim, o que eu vejo aqui, mano... Para o que eu terminar vejo- mesmo, Francisco, Tá para bem, eu poder terminar, responder. o que eu vejo aqui é que os nossos ativistas, que eu tenho tanta confiança em vocês, que a gente deposita confiança em vocês, vocês envenenam a nossa mente. Como é que vocês envenenam a nossa mente? Que quer dizer, que a oposição, que é a UNITA, que é os que estão mais organizados para substituir o MPLA, porque eu não vejo mais outra oposição cá em Angola. Vocês nos envenenam para que a gente vai contrapor para a oposição. Quer dizer que, Tá a confundir no o fundo, povo, não é, Vocês Francisco? querem que o MPLA continue no poder. É esse problema que está nas nossas cabeças. Está a ver, Tá meu bem. irmão? Tá bem, Então tem que Francisco. ter uma... Pronto. vocês têm que se posicionar como ativistas. Muito Eu obrigado. entendo. Eu fecho A a volta palavra. desse- Eu fecho o meu micro, quero vos ouvir. Faz favor. muito Obrigado, obrigado. A Francisco. volta dessa questão, o angolano chegou a um ponto de saturação e pronto, ignora alguns pontos que são importantes. É preciso saber que o problema da Angola é de 50 anos, ok? E há 50 anos que a UNITA também tenta ter o poder em mão. Só que foi enfraquecida ao longo do tempo. Isso também está provado com a história, né? No tempo do exército, perdeu a guerra.